Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus e a Igreja. Hoje eu quero contar para vocês que Deus continua criando. Deus é o Criador dos céus e da terra. Nós cristãos acreditamos nisso, ou pelo menos deveríamos acreditar. Se um cristão acredita na teoria da evolução ao invés do livro do Gênesis, ele está minando a sua própria fé. É como o vegetariano que fica defendendo os benefícios da carne vermelha. É uma pessoa que não tem convicção daquilo que acredita. E o cristão não pode acreditar só em partes da Bíblia. Quando Jesus estava orando a Deus por nós, ele disse assim lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus afirmou que a palavra de Deus é a verdade. No Salmo 119 também confirma isso lá no versículo 160. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Tudo que Deus falou e tudo que está registrado na Bíblia Sagrada é a verdade. Eu não vou ficar aqui debatendo sobre traduções, versões, interpretações da Bíblia. Já gravei alguns vídeos sobre esse assunto e se você tiver interesse pode assisti-los. O que eu acredito sobre isso e já afirmei aqui algumas vezes é que se Deus é realmente o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo que existe, então ele tem que ter poder suficiente para preservar aqui na Terra um livro com a sua história verdadeira. E eu não conheço nenhum outro livro que foi escrito como a Bíblia foi e que foi preservado por toda a história da humanidade como a Bíblia foi, mesmo tendo sua existência ameaçada inúmeras vezes. É a Bíblia que tem a história verdadeira do Deus único e verdadeiro e do povo que o segue. Eu tenho quase certeza que todos os cristãos acreditam em Jesus, na história do seu nascimento, nos milagres que ele fez, nos discursos dele, na sua morte na cruz e principalmente na sua ressurreição. Porque essa é a base do cristianismo, acreditar em Cristo e aceitá-lo como seu Salvador. Aceitar que ele se ofereceu na cruz para nos libertar do pecado e da morte. Então, se você, como cristão, acredita nisso, já recebeu a garantia da vida eterna. Você vai para o céu, independente dos seus erros e más decisões. E isso vai afetar a sua recompensa lá. Mas não tem nada nesse mundo, nem no mundo por vir, que possa te separar do amor de Deus, que foi manifestado em Cristo Jesus. E não fui eu que falei isso, foi o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 38 e 39. Pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os governos, nem os poderes, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a sua salvação já foi garantida por Jesus, se você acredita nele e o recebeu como seu Salvador. A questão da sua vida eterna já foi resolvida, mas a sua vida aqui na Terra ainda não. Porque se você não acredita em toda a Bíblia, é muito mais fácil ter sua fé abalada e enfraquecida com qualquer pregação contrária que é feita pelo inimigo da sua alma. Ah, mas acreditar em Adão e Eva é muito difícil. Quem escreveu a história de Adão e Eva? Moisés. Se você abrir a sua Bíblia no primeiro capítulo, vai encontrar o seguinte título: Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Foi ele que transcreveu os pergaminhos escritos em couro, tijolos de barro e todos os outros registros deixados pelos antepassados, contando toda a história do povo de Deus desde a criação do mundo.
Moisés reuniu tudo isso, passou a limpo e escreveu no primeiro livro da Bíblia. E Moisés foi um profeta muito respeitado, foi o único que conversava cara a cara com Deus. Isso está escrito lá em Êxodo 33:11. E ele recebeu as leis direto das mãos de Deus. Então nunca iria falar uma mentira, muito menos escrever todo um livro mentiroso a respeito da criação do mundo. Quando Jesus confrontou os líderes religiosos da sua época, lá em João 5, ele disse no versículo 46, se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, porque ele escreveu a respeito de mim. E eu posso devolver essa afirmação a todos os cristãos que acreditam em Jesus. Se vocês acreditam em Jesus, também deveriam acreditar em Moisés. E se acreditam em Moisés, deveriam acreditar em tudo o que ele escreveu. Ah, mas a teoria da evolução é muito mais lógica e científica do que a história da criação. Você tem certeza disso? Lembre-se que ela é só uma teoria, nunca foi comprovada. Apesar de ser ensinada como verdade absoluta, ainda é só uma teoria. Para a ciência, um sujeito que acredita na Bíblia e na história de Adão e Eva é um ignorante, um leigo, um ingênuo. Eles afirmam que é uma bobagem acreditar nessa história de que a humanidade toda veio de uma só pessoa. Mas os próprios cientistas descobriram, através do DNA mitocondrial, que todos os seres humanos descenderam de uma só mulher. Pode pesquisar isso aí lá no Google, DNA mitocondrial. E aí, é claro, se você aproveitar também e pesquisar mais a fundo sobre a teoria da evolução, vai descobrir que ela realmente não explica nada. Aquela história de que tudo começou depois de uma explosão no cosmos, que aliás ninguém sabe como aconteceu a explosão, por que explodiu, mas aí os pedaços começaram a girar em torno de um centro, que também ninguém explica por que eles ficaram girando, foram resfriando, né, formando os planetas, todos resfriando, exceto o Sol, também ninguém explica por quê. E aí as substâncias exatas se ajuntaram espontaneamente aqui na Terra e deram origem a uma célula. Do nada, substâncias com vontade própria se juntaram. De repente, também do nada, aparece a vida. Uma célula que depois vai se desenvolvendo e com o passar dos milhares e milhares de anos, se transforma num ser vivo que vai evoluindo com milhares e milhares de anos e evoluindo. E aqui estamos nós. Impressionante. Só que isso não explica o surgimento dos elementos químicos, por exemplo, que, de acordo com a tabela periódica atualizada, hoje são 118 elementos. De onde eles vieram? E também não explica as árvores, de onde elas vieram. Você não quer que eu acredite que o pé de maçã e a bananeira vieram daquela mesma célula que deu origem aos animais que evoluíram. E as árvores frutíferas, são quantas no nosso planeta? Quantas espécies de plantas, quantos animais? E isso sem falar na questão da pressão atmosférica da Terra, que é exatamente perfeita e equilibrada para a vida aqui no planeta. E ela aconteceu por acaso, toda essa mistura exata dos gases atmosféricos. E ainda tem a órbita da Terra, que está alinhada na distância exata do Sol. Tudo aconteceu por acaso, criando as condições perfeitas para permitir que a vida existisse aqui na Terra. São muitas coincidências. É tanta suposição que não dá para acreditar. Inúmeras variáveis sem nenhuma explicação. E o cristão que escolhe acreditar em tudo isso despreza a história registrada na Bíblia. Jura?
Eu pessoalmente acho que é preciso muito mais fé para acreditar em toda essa baboseira da evolução do que para acreditar na Bíblia. Bom, mas esse não é o tema de hoje. O título desse vídeo é Deus continua criando. Só que eu fui obrigado a fazer essa pequena introdução, porque se você não acredita que Deus criou o mundo e tudo o que nele existe, então não faz sentido ficar aqui assistindo um sujeito falar que Deus continua criando. Mas é a verdade, apesar de ser ignorada por muitas pessoas, até pelas igrejas. Parece que o mundo cristão presumiu que Deus criou os céus e a terra e depois, no sétimo dia, descansou e está descansando até hoje. Depois disso, ele não fez mais nada, está à toa. Ah, mas Deus não precisa criar mais nada, já está tudo criado. Ainda bem que ele não concorda com isso, porque senão cada bebê que nasce no mundo diariamente não ia ter um espírito. Ou então ele ia precisar de um espírito de segunda mão, como acreditam os espíritas. Essa é a base da doutrina espírita. Eles acham que os espíritos ficam morrendo e reencarnando numa prisão espiritual sem fim. Só que isso não é verdade. Em Hebreus 9:27 está escrito que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. E por que Deus não pode continuar criando? Ele começou a criar e continuou criando. Quem pode impedir Deus de criar? Em Isaías 43:13, Deus disse: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém pode escapar das minhas mãos. E quando eu faço, quem pode me impedir? Lá no final do primeiro capítulo da Bíblia, está escrito assim, Gênesis 1:31. Viu Deus tudo o que tinha feito e viu que era muito bom. Deus gostou de ver o que ele tinha criado. Ele amou a sua criação. Ele gosta de criar. Ele é um criador e não parou de criar. Ele cria novos seres humanos todo dia, cria muito mais coisas que nós não sabemos. Deus cria e manipula a sua criação para adaptar às circunstâncias de acordo com a sua vontade. Quando precisou criar um atalho para o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, Deus foi lá e criou uma avenida com paredes de água no meio do mar. Êxodo 14:22. Quando precisou andar sobre as águas, Jesus alterou a densidade da água debaixo dos seus pés. Mateus 14:25. Quando precisou alimentar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplicou as moléculas de pão. Criou mais pão, mais peixe ali na frente de todo mundo. Marcos 6:41. Não existe limitação para o poder criador de Deus. Se algum filho de Deus é jogado dentro de uma fornalha de fogo e Deus não quer que ele se queime, então Deus desliga o poder do fogo sobre o seu filho. Daniel 3:27. Nada restringe o poder que Deus tem de criar. Sempre que precisou, Deus criou. E Jesus é Deus, eles são um só, eles têm o poder de criar. Lá no início do Evangelho de João, o apóstolo conta que todas as coisas foram feitas por Jesus e que sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:2 e 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus é o Criador, ele criou, cria e vai continuar criando. Isso faz parte da natureza de Deus, criar e amar tudo o que cria. E se alguma coisa é destruída, Deus pode recriar. Aliás, toda a criação de Deus foi programada para se regenerar. Quando um homem desmata uma área verde, se ele deixá-la em paz, ela volta a crescer. Eu já vi fotos de grandes cidades que foram abandonadas, a vegetação cresceu de novo e tomou conta das cidades. Isso porque Deus programou o mundo para se recriar.
para se curar. O nosso corpo é uma prova disso. Quando você se corta, machuca, adoece ou quebra uma parte do seu corpo, ele imediatamente começa o processo de recuperação, de se reconstruir e se curar. Ah, mas que relevância tem saber que Deus continua criando? Para que serve isso? Serve para fortalecer a sua fé, para você aprender a lidar com a propaganda mentirosa do inimigo de Deus. Porque hoje em dia existe uma propaganda muito forte do lado mal. O inimigo de Deus investe constantemente na propaganda anti-Deus e anti-Cristo o tempo todo. Ele quer a todo custo destruir os valores morais, o que é certo e errado, os limites e padrões de comportamentos. O objetivo dele é fazer com que tudo seja aceitável, até a maldade, a perversidade, a crueldade e a rebelião contra Deus. Os vilões dos filmes modernos são sempre os mais charmosos, carismáticos, debochados, espertinhos. Os coitados, caros bonzinhos, são os idiotas. Os demônios, então, são todos maiores e mais fortes que os pobres anjos bobos e indefesos. O líder das forças do mal, Lúcifer, já tem até um seriado na TV onde é retratado como um sujeito boa praça. E eles adoram lembrar que quando ele caiu do céu, convenceu 1/3 dos anjos a segui-lo. E por isso as forças do céu estão enfraquecidas. Mas isso é tudo uma mentira. Só que aqui na Terra, muitos cristãos dão a maior atenção a toda essa propaganda mentirosa do inimigo. Acreditam nela, concordam com ela, ficam pensando nela e se submetem a ela. Aí acabam ficando com medo do inimigo. Sua fé é totalmente enfraquecida. Eles se esquecem do que Jesus falou lá em Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas porque dão ouvidos às mentiras do inimigo de Deus, os cristãos minam a sua própria fé. É muito importante lembrar do que Jesus falou aos líderes religiosos que o perseguiam. João 8,44. Vocês pertencem ao seu pai, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. O inimigo de Deus é um covarde mentiroso. Ele não é forte e poderoso, ele é fraco, já foi derrotado por Jesus na cruz. Por isso está desesperado, porque sabe que o seu fim está chegando. E como não tem poder de criar, ele recruta. E hoje em dia muitas pessoas estão aderindo à sua propaganda, até alguns cristãos, mas nós não podemos ceder. Eu vejo hoje nas mídias sociais teólogos, estudiosos, pastores, padres, fazendo afirmações absurdas que contrariam totalmente as Escrituras, só para tentar justificar o que foi escrito. Ao invés de defender a verdade da Bíblia, eles inventam explicações para adaptar a verdade de uma forma mais aceitável para o mundo, e aí eles não têm que ficar lá lutando para defender a sua fé, se expondo. Ao invés de defender a palavra de Deus, eles preferem agradar o mundo. Só que Deus não precisa que ninguém fique explicando a sua palavra e nem justificando o que está escrito lá. Ele espera que você acredite, quer faça sentido ou não, porque é a verdade. Se você não acredita, o problema é seu, não de Deus. Outro dia vi um pastor explicando que Golias não era realmente um gigante, era só um sujeito mais alto. E qual que é o problema disso? Que dificuldade esse sujeito tem de acreditar no que está escrito lá? Será que ele acha que vai parecer um bobo se acreditar que existiam gigantes?
Eu prefiro ser um bobo para Deus do que um bobo para a ciência. Porque a ciência muda de opinião o tempo todo, mas Deus é eterno e a palavra dele é verdade. Se lá em Deuteronômio 3,11 está escrito que Og, o rei de Baçã, era da raça de gigantes e que a sua cama feita de ferro media 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura, então pronto, para mim é verdade. Não preciso tentar ficar explicando que o sujeito gostava de uma cama larga, folgada, nada disso. Quando um cristão resolve explicar uma passagem da Bíblia, contradizendo o que está escrito, ele está automaticamente passando para o lado da oposição. Começa a ajudar as pessoas que estão combatendo a verdade da Bíblia. Ele tem vergonha de acreditar nela. E por não acreditar, ele não tem fé. Os cristãos têm que parar de querer agradar ao mundo, parar de comprometer sua fé, só para ser aceito em círculos sociais ou para ter uma boa imagem no mundo. Eu vou estudar hebraico, fazer teologia para ter um ar mais intelectual, aí se alguém vier me questionar, eu mostro meu diploma e fico horas explicando o significado das palavras em hebraico. Isso vai ajudar a sua fé? Vai te aproximar de Deus? Isaías 47:10 está escrito assim: a tua sabedoria e o teu conhecimento te desviaram. A verdade de Deus é simples e deve ser aceita com simplicidade. Em 2 Coríntios 11:3, Paulo escreveu: temo que vocês sejam corrompidos no seu entendimento e se afastem da simplicidade que há em Cristo. A verdade da Bíblia é simples. E por isso é preciso ter uma fé infantil, para acreditar que aconteceu como foi escrito. Jesus disse lá em Lucas 18:17, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. A criança aceita, acredita e tem fé. Então acredite. Deus criou tudo e Ele continua criando. Lá atrás, quando Lúcifer se rebelou, foi demitido do seu cargo e levou 1/3 dos anjos com ele, o céu entrou em crise por falta de contingente? O exército dos anjos ficou desfalcado? O reino de Deus correu o risco de ser conquistado? Claro que não. E é uma piada pensar nisso. Deus é o Criador. E se Ele precisa de alguma coisa ou de alguém que não existe, Ele cria. Simples assim. Uma coisa que eu aprendi como cristão, lendo a Bíblia e vendo Deus agir na minha vida, é que não existe ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, maior do que Deus. E nem maior que Jesus. E Deus fez questão de deixar isso bem claro. Escreveu lá em Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui nesse mundo, os homens falam, gritam, desafiam Deus, mas todos, sem exceção, vão seguir pelo mesmo caminho. Todos vão atravessar a porta da morte e quando isso acontecer, não vai ter mais gritaria, arrogância, rebeldia, nem desafio lá do outro lado. Vai ter silêncio e espanto. Se você não for um filho de Deus, muito provavelmente não vai gostar do que vai encontrar do outro lado. Mas nós cristãos vamos para casa do nosso Pai, onde o nosso irmão mais velho está, e está lá preparando um lugar para nós. João 14:1-3. Não se abale o seu coração, acredite em Deus e acredite também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar um lugar para vocês. Eu virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Esse é o destino dos filhos de Deus, que acreditam em Jesus e o receberam como seu Salvador.
Então não tenha vergonha do seu Deus, do Criador dos céus e da terra, que criou tudo e continua criando, porque Ele fez muito por cada um de nós e merece todo o nosso amor, nosso respeito, nossa admiração e toda a nossa confiança. Marcos 12:30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Então não duvide. Não duvide do seu Criador, confie nele e acredite em tudo o que está escrito sobre ele na Bíblia. Deus ainda tem poder de criar. E Ele ainda pode criar muita coisa incrível e maravilhosa na sua vida. Deus gosta de nos surpreender. Dê uma chance para Ele. Tenha mais fé nele e na história dele na Bíblia. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.